Não existe imposto só para os outros. Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Com a aprovação do imposto sobre grandes fortunas na Argentina e na Bolívia, surgiu a discussão sobre a possibilidade de implementar esse imposto aqui no Brasil. Bom, que imposto é roubo, todo mundo aqui já sabe, não precisamos sequer avaliar a coisa do ponto de vista da ética libertária. É evidente que não é cabível tirar dinheiro de ninguém à força, qualquer que seja o pretexto. É sempre roubo. Não existe justificativa ética para expropriação coercitiva que não seja de ressarcimento. Mas mesmo vendo a coisa pelo ponto de vista utilitário, também podemos criticar essa medida. Para a população iludida ou conformada, parece boa e sem consequências ruins a ideia de um imposto somente para os outros, somente para os ricos, porque muitos acreditam que é possível haver esse tipo de coisa, imposto só para outras pessoas. Ninguém gosta de pagar imposto, mas muita gente não se importa que outros sejam obrigados a pagar, principalmente se argumentam que o dinheiro vai acabar beneficiando esta pessoa. Aqui não vamos gastar tempo explicando por que tal lei de imposto para os outros não funcionou em lugar nenhum do mundo. Sim, nunca funcionou, nem nunca vai funcionar, mas o socialista iludido vai sempre pensar: mas é porque não era socialismo de verdade, aqui nós vamos fazer o certo. Ao contrário, nós vamos focar na proposta concreta e suas inevitáveis negativas consequências. Veja, tem um monte de projetos na Câmara Brasileira. De fato, a Constituição Brasileira, no seu artigo 153, inciso 7º, diz que compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. Nenhuma surpresa que o Congresso que fez essa Constituinte era ainda mais comunista que o Congresso atual. Mas, felizmente, embora tenham colocado essa besteira na Constituição, em momento algum fizeram a tal lei complementar, portanto não existe tal imposto hoje. Porém, das várias propostas que existem para regulamentar esse imposto, vamos dar uma olhada em uma específica que é bem típica, as outras são muito parecidas. É o PL 183 de 2019, de autoria de um rapaz lá do PSDB. Olha só, quanta surpresa, não é mesmo? Quem diria que o partido que um dia foi chamado de direita no Brasil está instituindo imposto sobre grandes fortunas. Segundo os esquerdistas comunistas do PSDB, quem pagaria esse imposto maior? Bem, as pessoas físicas. Empresas só pagariam se fossem de fora e somente em relação ao patrimônio dentro do Brasil. Para entender melhor, vamos aos números. A tributação seria cobrada sobre o patrimônio líquido superior a 12 mil vezes o limite mensal de isenção da pessoa física no imposto de renda. Esse limite em 2020 está em R$ 1.900 mais ou menos. Ou seja, o imposto cobrado seria de quem tem mais do que 23 milhões de reais de patrimônio. Para quem tem mais de 23 milhões de reais hoje e menos de 38 milhões de reais, a alíquota seria de 0,5%. Para pessoas com fortuna entre 38 milhões de reais e 133 milhões, seria de 0,75%. E para quem tem acima de 133 milhões de reais, seria um total de 1% do patrimônio. O imposto seria calculado anualmente no dia 31 de dezembro, ou seja, todo ano o seu patrimônio que fosse superior ao teto referido teria que pagar tal imposto no ano seguinte. Provavelmente iriam implementar isso junto com a declaração do imposto de renda. Bom, o menor valor a ser pago nessa lógica seria de 115 mil reais. Com isso, dá para comprar um título de cidadania em vários países da América Latina. Só uma dica: ali no Caribe tem várias ilhas que são especializadas em vender cidadania. É muito fácil o processo, não leva nem 2 meses. Embora você não possa levar os seus bens imóveis para esse país, bom, os que não forem imóveis você pode levar. Mas o interessante aí é ver o valor ser fixado com base na tabela do imposto de renda. Olha que curioso. Muitos não percebem o quão ruim é isso. O imposto de renda vem sendo cobrado a cada ano de pessoas cada vez mais pobres. A tendência é acontecer o exato mesmo nesse caso. Cada vez mais políticos e burocratas têm interesse em baixar esse limite para pegar mais gente. Lá nos anos 2000, o valor do salário mínimo era de R$ 151. O limite para isenção do imposto era de R$ 900. Ou seja, a pessoa que ganhava até 6 salários mínimos
não pagava imposto de renda. Em 2020, o salário mínimo é de pouco mais de R$1.000 e a isenção de imposto é de R$1.900. Então, quem ganha 2 salários mínimos já paga imposto. Transpondo essa tabela do imposto de renda para grandes fortunas, nos anos 2000, o limite de isenção seria de 120 mil salários mínimos. Hoje seria de apenas 40 mil salários. Se aplicarmos essa mesma proporção para os próximos 20 anos, em 2040, pessoas com patrimônio de 13 mil salários mínimos já terão que pagar esse imposto. Você pode pensar, mas ainda está longe. 13 mil salários mínimos de patrimônio é muita coisa ainda. Mas repara como é que está caindo. Daqui a pouquinho chega em você, meu amigo. E políticos sempre serão criativos para roubar mais. Uma vez passada essa lei que cobra imposto sobre o patrimônio de outras pessoas, certamente sempre haverá uma pandemia, uma crise, algum problema em alguns anos, e eles vão lembrar que se abaixar um pouquinho o limite, pode-se usar o valor arrecadado para atacar a doença, ou atacar a crise, ou qualquer coisa assim. Meu amigo, depois que entrou a cabecinha, você já sabe, imposto não tem ombro. Isso tudo não é porque os políticos aumentam nominalmente o imposto. Basta eles mudarem a tabela de isenção do imposto de renda e pronto, já está cobrando mais. Essa é a melhor ferramenta na mão do político. Basta não fazer nada que a inflação, o imposto inflacionário, se encarrega de aumentar naturalmente o valor do imposto, já que o Brasil tem essa esquizofrenia de alíquotas variáveis. Quando dizemos que o Estado só tende a aumentar, esse é um ótimo exemplo de como acontece. Por mera inércia, os impostos vão sendo cobrados de uma parcela cada vez maior das pessoas, não porque as pessoas ficam mais ricas, mas porque o dinheiro vai perdendo valor exatamente como programado pelo Estado. Além disso, tem o problema do valor em si. O valor do patrimônio, aliás, o valor de forma geral, não é objetivo, como todos sabem. Pior, valor de bens só podem ser apurados de fato no momento que são negociados. Um bem patrimonial, um imóvel, é muito difícil de estabelecer o valor se você não acabou de comprar ou de vender ele. Mas isso não é problema, porque, como o legislador colocou, o burocrata pode estimar o valor do seu bem se suspeitar que você teve má-fé na declaração. Você sabe, esse tipo de coisa já é prática recorrente. O seu IPTU é pago com base no valor que o burocrata da prefeitura acha que vale seu imóvel. Não importa quanto você comprou ele ou qual o valor do mercado real dele. Quando há uma bolha imobiliária, o valor dos imóveis sobem, as prefeituras rapidamente correm para reajustar o valor dos imóveis porque podem cobrar mais caro. Fizeram isso aqui no Rio de Janeiro nos anos 2010. Quando vem a crise, como estamos hoje, e o valor desaba, curiosamente, ninguém lembra de fazer um decreto para diminuir o valor dos imóveis. Apesar de que, você sabe, muita gente tem sucesso entrando na justiça exigindo essa correção. Mas no final das contas, o governo jamais vai reduzir por conta própria. Se você tem mais de 2 neurônios funcionais conectados, já deve estar pensando numa forma básica de burlar esse pagamento de imposto sobre o patrimônio, como, por exemplo, transferir o patrimônio para a empresa. Muitos já fazem isso hoje. Mas as ações da empresa aumentariam a conta, não é? Olha, o patrimônio da empresa não se reflete diretamente no valor dela de mercado. Existem riscos e custos envolvidos. Mas digamos que realmente alguém tenha que pagar imposto com base no valor das ações que possua. Essa pessoa então teria que vender as ações para poder pagar o imposto. Os super ricos não têm bilhões de reais na conta bancária. A grana deles toda está nisso, em ações, ativos escriturais, negócios. Se todos ou muitos forem forçados a vender as ações que têm para honrar obrigações tributárias, o preço dela tenderia a cair, o que levaria a uma alta de juros, já que o dinheiro ficaria mais raro, uma vez que está sendo usado para comprar ações. Com os juros mais altos, o custo de financiamento do dinheiro emprestado para empreender aumenta e isso impacta negativamente a criação de trabalho e renda, inclusive a captação de imposto de renda pelo governo, podendo resultar em menos arrecadação no curto prazo. Pior, muito dos patrimônios dos super ricos aqui no Brasil está em títulos do governo. O governo forçando essas pessoas a vender títulos para pagar imposto pode acabar derrubando o valor dos títulos do governo, dificultando o governo de colocar novos títulos no mercado. No final das contas, acaba gerando mais prejuízo para o governo do que eventual ganho no valor apurado de imposto. E isso tudo se os super ricos aceitarem não simplesmente sair fisicamente ou financeiramente do país. Mas um rico não vai sair do país porque tem que pagar 1 milhãozinho a mais de imposto todo ano.
Bem, certamente para muita gente pagar 1 milhão de imposto é mixaria, mas ele tem um incentivo a mais para sair. Lembra que o imposto não é só o custo de pagar ele, tem toda a burocracia, a incerteza jurídica, o parasita burocrata querendo arrancar grana, talvez pague no primeiro ano, mas daí certamente aquela cidadania no Caribe vai ficando cada vez mais interessante. Então boa sorte para os que acreditam que cobrar mais imposto de ricos vai resultar em algo bom. Dinheiro não leva desaforo para casa. O efeito será expulsar o capital e os donos deles daqui. Mas ainda não acabou. A expectativa é que o governo roube de forma legalizada em impostos entre 70 e 80 bilhões de reais com esse imposto. Vamos considerar que ninguém decida sair do país e que o valor arrecadado seria mesmo de 80 bilhões de reais. Parece muito, né? Dá para construir não sei quantos leitos de hospital ou não sei quantas escolas. Mas vale a pena lembrar que o gasto público federal foi de 4 trilhões de reais no ano. Quebrar ou expulsar as grandes empresas do Brasil, gerando desemprego generalizado, serviria para cobrir os custos de uma semana de gasto federal. É isso aí, uma semana de gasto do governo. Pior é ver que o legislador sabe disso, tanto que ele diz no projeto dele que o objetivo é reduzir a concentração de renda, não arrecadar dinheiro. Lógico, caro deputado, é lógico que é reduzir a desigualdade de renda, mas curiosamente, ao invés de remover impostos dos pobres, vocês aumentam dos ricos, né? Lógico, não existe opção na cabeça do legislador para reduzir imposto de alguém, porque o objetivo do Estado é só roubar mais e eles não conseguem nem mentir direito. Se o objetivo do imposto não fosse arrecadar, fosse apenas diminuir a desigualdade de renda, por que não remover imposto dos pobres? Por que criar imposto para os ricos? Não tem jeito, é uma desculpa que eles arrumam para roubar mais a sociedade. É sempre assim. No final das contas, quem mais vai sofrer as consequências com esse imposto sobre os mais ricos são todos aqueles que ainda estão tentando sair da pobreza. Esse imposto sobre quem pode gerar empregos somente aumentaria o desemprego e com menos oportunidades de trabalho, menos riqueza é gerada entre as pessoas e, por consequência direta e óbvia, piora o custo de vida. Cada vez está mais fácil ou menos difícil trocar de país para um onde tenha políticos menos autoritários. Seres humanos reagem a estímulos, incentivos positivos ou negativos. Se o incentivo no Brasil é para que você não enriqueça, muitos vão pôr em prática a ação de se defender. Basicamente, o que o governo sinaliza com a implementação de um imposto como esse é: pessoas só podem ser ricas até o patamar X. A única coisa que imposto cria, qualquer imposto, é pobreza. Pobreza e morte. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liberold, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Peter Turgoniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!